Olá, bom dia a todos. O meu nome é Mia Pereira, sou terapeuta emocional há 15 anos, em consultas presenciais e online, e ajudo pais e filhos a melhorarem o seu relacionamento através de uma visão sistémica de maternidade e meio ambiente, em como ela influencia nas nossas vidas. Hoje trago aqui um tema que é o divórcio, a separação dos pais e em como isso pode influenciar no relacionamento com os nossos filhos. Obviamente todos nós sabemos disso, que influencia sim, mas quero trazer aqui uma visão que às vezes nós pais nem sempre queremos olhar desse modo. Ora bem, imaginemos um casal que se separa após uns anos de relacionamento, que conceberam filhos. Esses filhos supostamente foram fruto desse amor, naquele momento, supostamente, porque também há casais que concebem um filho com esse erro enorme, essa responsabilidade enorme que põe em cima do filho, que o filho vai resolver o nosso casamento. Só em ouvir isto até dá arrepios, mas são testemunhos que eu ouço no meu consultório. Eu quero falar mais na positiva, dizer que os filhos foram concebidos porque são frutos do amor e não de mais carga nenhuma. Então, esses pais, ao cabo de uns anos, eles dão conta que o relacionamento não está bem, que as coisas não correm bem e para manter a família unida, para manter esse, esse casamento, eles continuam juntos, decidem ficar juntos para o bem dos filhos, para manter a família unida. Posso dizer que isso é um erro enorme, que geralmente é o que se costuma ouvir, mas é um erro enorme. Imaginemos até que esse casal tenta esconder toda essa situação aos filhos, para que eles não se apercebam que houve um distanciamento entre os pais, que já não é nada como era antes, e escondem as brigas, mas, como vocês sabem, como eu já expliquei, o nosso subconsciente lê perfeitamente o meio ambiente, lê tudo aquilo que está oculto aos olhos, diremos assim, do nosso consciente. E as crianças, por não terem tantos filtros, têm até uma maior capacidade de ler esse meio ambiente e essas vibrações de zangas, de mal-estar. Então, mesmo que o casal tente esconder aos filhos que há um mau relacionamento, que as coisas já não estão como eram antes, não serve de nada. Os filhos vão captar, vão perceber. Eu tenho recebido já situações dessas assim, em que o casal ficou junto porque, por exemplo, o marido não conseguia ou não queria encontrar casa e sair de casa, porque a casa era pronto, da mãe, já tinha antes do solteira, então o marido atrasava a situação de sair de casa, mas aquele casal já não existia há muito, praticamente quase após, pouco tempo após, ou até durante a gestação dessa menina. E o pai foi ficando. Ora, a criança percebia isso tudo, lia esse campo todo. A mãe recorreu a mim porque ela queria mesmo separar-se, queria mesmo, desejava que o marido saísse de casa, mas não estava a conseguir. Até em primeiro lugar, ela trouxe a filha, porque a filha não falava, a filha agia mais severamente contra ela, quando era sempre a mãe que se ocupava de todas as situações da filha, do dia a dia,
e estava mais presente na vida dela, e então essa mãe até não entendia porque a raiva dessa filha. Ora bem, a raiva da filha contra ela, contra a mãe. Na visão sistémica, nós vemos assim: o filho revolta-se contra a mãe e o problema vem do pai. Revolta-se contra o pai e o problema vem da mãe. Parece absurdo, mas é assim. No fundo, aquela menina, ela dava conta que ali havia esse mau ambiente, havia um mau relacionamento com os pais, e era como se inconscientemente ela estava a pedir à mãe que agisse, que tomasse uma atitude. Ela não, claro, obviamente pela jovem idade, não entendia essas questões de dinheiro, as questões de comunidade e tudo mais. Ela só via ali hum, aquele mau ambiente entre os pais. Ela percebia, às vezes a mãe contava-me que quando eles se sentavam no sofá, ela pegava nas mãos do pai e da mãe e a juntava, como que ela notava que havia ali uma separação entre os pais. E não havia discussões, não havia, achavam eles, aquele mau ambiente. Mas esse mau ambiente existia na mesma. Isso também estava a fazer mal à filha, mesmo que eles estivessem a esconder toda essa situação a ela. Ambos amavam a filha, nada estava fora de questão nesse assunto. Mas, no fundo, aqui, fazer durar essa situação, fazer durar essa permanência, neste caso então, do pai em casa, o pai não estar a ter essa lucidez ou a observar que isso não estava a fazer bem a ninguém, nem a ele mesmo, estava a ser prejudicial bastante para essa filha. Por causa dessa sensação, então, de a mente subconsciente ler, captar esse meio ambiente. Por isso, no fundo, nós achamos que estamos a esconder e não escondemos nada. A criança apercebe-se perfeitamente, vê perfeitamente que ali falta algo entre os pais. Também há aqueles pais que chegam ao momento da relação tão desgastada, por falta de força de um ou do outro, de tomar, ou de ambos até, de tomarem a decisão de ir para essa separação, porque se calhar acham que é melhor ficar por ali, ou porque se calhar têm falta de força de toma de decisão, ou até acham que para a sociedade é melhor parecer casados do que separados. E há tantos casais assim, que se mantêm casados, fingindo uma aparência que já não existe, fingindo uma relação inexistente. Porque os filhos às vezes não aceitam essa separação dos pais e os pais continuam ali, em vez de verem o que há por trás daquela rejeição do filho ou filha a separar-se dos pais, a aceitar a separação dos pais. Que sensação de desequilíbrio traz ao filho quando o pai e a mãe, um deles comunica a dizer que se vão separar e o filho se revolta completamente. Talvez ali esse filho precisa de ajuda, precisaria de um acompanhamento com um terapeuta e de ver o que há por trás dessa negação da separação dos pais. Não são os filhos que decidem se os pais devem continuar juntos ou não. São os próprios pais. Ou é a mãe ou é o pai. E quando há uma dificuldade em aceitação de ver o fim desse relacionamento, de ver que há realmente essa dificuldade e essa falta de capacidade na aceitação dessa separação, devemos ter discernimento, ser inteligentes, humildes, procurar ajuda. Não falta ajuda por aí.
num psicólogo, num constelador familiar, num hipnoterapeuta, que seja. Não falta ajuda por aí. Quando há uma negação de uma situação que não pode continuar assim, que não deve continuar, algo está por trás disso. Pode ser um medo, pode ser uma falta de confiança, pode ser uma insegurança, pode ser cargas da nossa ancestralidade que negavam a separação. Pode ser porque, se calhar, a avó se separou e que houve pessoas que criticaram essa atitude da avó e que o menino ou a menina ouviu isso durante a infância e que isso lhe criou uma determinada repulsa, determinado mal-estar. Essa criança precisa de ajuda para deixar sair esse conteúdo. Não é os pais ficarem juntos e fingirem que está tudo bem só para a sociedade. Porque aqui, dentro do filho, filha, estão a criar um vazio, um buraco imenso. O que eles acham que são valores familiares acaba por ser uma falta de respeito a nós próprios. E mesmo o filho não aceitar a decisão dos pais, isso é um grande conteúdo aí, porque nunca é um filho que vai decidir pela felicidade ou não dos pais. Aquele que veio primeiro, que é pai e mãe, são eles que estão em primeiro, são eles que devem decidir. O filho veio depois. Portanto, temos que olhar para a ordem. Quem está primeiro é pai e mãe. Porque se não houvesse pai e mãe, filho, filha não estava ali. Ao ouvir o filho ou filha, aquele que veio depois, estamos a desrespeitar uma ordem essencial ali no campo familiar. E muitas vezes, por falta de conhecimento, por ignorância, ficamos nessa situação, infelizes, os filhos infelizes, que com o tempo vão ser jovens destabilizados, jovens que vão procurar eliminar essa ansiedade de uma forma ou de outra. E que com essa falta de equilíbrio neles, equilíbrio é muito dizer, porque se temos equilíbrio não avançamos, não é? Não procuramos algo melhor. Às vezes sentirmos sempre numa busca de equilíbrio é bom, isso faz-nos avançar na vida. Então esse filho, por falta de estabilidade, diremos assim, mais tarde, essa instabilidade que ele no fundo estava a mostrar que tinha, que os pais não viram, não souberam, ou talvez não quiseram olhar para isso, traz consequências. Pode trazer adições, pode trazer depressões, pode trazer muita ansiedade, raivas, frustrações, incapacidade de concentração e de ter performance na vida, na carreira profissional e nos estudos. Outras situações também onde nós castigamos bastante os nossos filhos sem sabermos é quando a relação também se desgasta e que nós metemos os nossos filhos no meio. É como se nós os estivéssemos a colocar no meio de um fogo cruzado. Nós amamos os nossos filhos e jamais lhe quereríamos fazer mal, não é? Então, por que razão estamos a colocar os nossos filhos no meio do nosso fogo cruzado?
deixamos desgastar a nossa relação ao ponto que não conseguimos mais lidar com essa pessoa e com muito custo e com muita raiva saímos dela. E depois, muitas vezes, o que se faz é falar mal do pai ao filho, falar mal da mãe ao filho, e aí estamos a desrespeitar a essência do filho. Porque se o nosso filho é 50% pai, 50% mãe, por exemplo, eu falo mal do pai da minha filha a ela, eu estou a denegrir 50% a imagem, a própria imagem dela. É como se eu estivesse a negar metade da existência da minha filha. Isso é mau. E nós não pensamos nisso. Na visão sistémica, olhamos logo imediatamente para isso. E há algo que nós trazemos muito à consciência da pessoa. Quando ouvimos, porque a mãe é deste jeito, porque ela é assim, porque ela é depressiva, porque ela é desarrumada, porque ela é muito permissiva com os nossos filhos, porque ela é desequilibrada, porque ela. Tantas situações ali, parece que todos os defeitos vêm à tona. Tudo vem à tona. E durante aquele tempo que estiveram casados, onde estavam esses defeitos? Por que deixar que eles tivessem avançado tanto esses defeitos? Onde está o problema? Talvez, neste caso, por exemplo, já que estou a referir-me a um senhor que critica a ex-mulher, talvez esse senhor, se tivesse olhado mais seriamente o que é que o impedia de dar um passo em frente para a separação, a relação podia ter mais, se calhar, ainda uma pequenina chance que ela continuasse, que esse amor pudesse continuar, ou não tem mal nenhum. Homem e mulher, não há mais possibilidade de eles poderem continuar juntos. O melhor que se pode fazer nesse caso, quando já não há amor, quando há só uma certa tristeza dentro de nós, uma frustração, um mal-estar, é conversar e ver se realmente queremos continuar com esse parceiro, essa parceira. Então, quando nós não conseguimos tomar uma decisão, isso tem a ver com o nosso lado masculino, o nosso lado pai. Lá está, nós somos 50-50, yin e yang, todo mundo ouviu falar disso. E então, quem dá essa força de avançar, tomar decisões, ir em frente, foco, visão mais estreita para poder avançar, é toda essa energia masculina que nós recebemos do pai. E às vezes essa falta de clareza, de falta de força, falta de capacidade de poder tomar uma decisão e avançar, pode ter a ver com uma dificuldade de relacionamento com o pai, falta da presença do pai, ou às vezes uma grande superproteção dos pais. Isso há muitas causas, não é? Mas então, quando nós nos vemos perante uma situação dessas, que deixamos avançar um relacionamento que nós estamos a ver que já está estragado, que tem poucas possibilidades de avançar, em vez de continuar a estragar mais isso, o melhor que nós podemos fazer em relação aos nossos filhos, pelos nossos filhos, é procurar ajuda. Ajuda e ver o que está a impedir que eu possa avançar, tomar uma decisão, seguir a minha vida, ser mais feliz, porque tudo o que um filho ou filha precisa é ver pai e mãe feliz. Homem e mulher não conseguem mais estar juntos e se separam. Mas aquela criança ou aquelas crianças, elas vão continuar a ter pai e mãe atrás deles e serão uma família para sempre.
A família nunca se separa. Homem e mulher separam-se sim, mas se a nossa mente está trabalhada, as nossas emoções mais sossegadas em relação à separação, ao mal-estar que isso nos poderia provocar, os nossos filhos ficam bem, ficam tranquilos, ficam sossegados, porque aqui o pai, a mãe, não vai pôr esses filhos no meio desse fogo cruzado, no meio desse mal-estar deles os dois. Aí a criança, o que acontece quando nós colocamos ali no meio de nós os dois, ela vai se sentir muito mal, ela vai se sentir com um sentimento de culpa grande, porque uma parte, por exemplo, o pai está a querer pôr o filho contra a mãe, a falar mal da mãe, e isso acontece muitas vezes, a insultar a mãe, a maltratar a mãe, a denegrir a mãe, a imagem da mãe ao filho, para que ele tome partido dele. Parece absurdo ouvir isto, não é? Mas é uma realidade de todos os dias e que muitos de vocês, se calhar, já viveram ou estão a viver. Quando isso acontece, esse filho, em vez de se aproximar de um ou se aproximar de outro, o que é que acontece? Ele vai se afastar dos dois. Ele nem vai saber quem ele é. Porque, por exemplo, o pai está a falar mal da mãe a ele, há uma parte dele que estão a machucar completamente. E se a mãe fala mal do pai a ele, também, por sua vez, a outra parte dele também está a ser machucada. Está a ser desrespeitada. Então, quem é ele? Se ele é filho dos dois e que um fala mal do outro, quem sou eu? Então, o que acontece? Que, por exemplo, isto é uma situação que neste momento eu tenho conhecimento porque estou a trabalhar com os pais, porque a relação foi muito, muito desgastada, já chegou a um ponto de ruptura bastante grande, acentuada, e já falei com a mãe e ela disse-me bastantes coisas contra o pai, falei com o pai e ele bastantes coisas contra a mãe. A minha posição, obviamente, é neutra nesta situação e trazer a razão, trazer a clareza para eles que eu não quero saber do que um pensa do outro. Eu quero saber, eu estou interessada o que é que aquele conflito do relacionamento está a trazer para essa pessoa. O que é que lhe faz lembrar? Qual é a frustração? Qual é o medo? Qual é o sentimento de culpa nesse adulto? Porque se ele estivesse bem com ele mesmo, já nem continuava nesse casamento que se desgastou tanto, nem tinha necessidade de chegar à minha beira e denegrir a imagem do outro, sabendo que eu até conheço. No fundo, a pergunta foi: o que é que você pretende? Eu conheço a você, eu conheço a outra parte. Vocês são boas pessoas, ambos? Vocês têm bons princípios? Vocês amam os seus filhos? Não é por aí que nós vamos ir. Eu vou me preocupar, interessar. Porque é que aquilo foi tão longe? O que é que o impediu? E, sobretudo, trazer clareza à mente desses pais que os filhos são dos dois e que esses filhos, para terem equilíbrio, precisam de estar bem com os pais e deixar de ouvir esses desacordos, essas guerras, esses pensamentos ruins em relação à mãe, em relação ao pai. Senão o filho
Imaginem, houve assim, houve assim, houve assim, houve assim, houve assim, houve assim. O que é que ele faz? Nada. Ele não pode fazer nada. Ele não é o juiz. Ele ama os dois. Ele vai precisar dos dois para sempre, para toda a vida. Por quê que nós queremos também que os nossos filhos divorciem do nosso cônjuge? É impossível. A primeira preocupação nossa num divórcio é os nossos filhos, mas não dizer, ai, porque a minha mulher é isto, é aquilo, porque o meu marido é isto, é aquilo, e não pode ficar com os meus filhos. São vossos filhos, filhos de vocês dois. Graças àquele homem, graças àquela mulher, aquela criança nasceu. E é por aí que nós devemos olhar. É por aí que nós devemos trabalhar e preocupar-nos de conseguir ter uma relação cordial com essa outra pessoa, dissolver essas histórias, essas imagens que nós temos desse cônjuge ou ex-cônjuge, dissolver todas essas histórias, dissolver todas essas emoções que nos trazem à flor da pele essa situação que estamos a viver, para assim, já que não conseguimos um bom casamento, conseguirmos um bom divórcio, conseguirmos estarmos bem com nós próprios, dissolver todas essas imagens, histórias, sensações, emoções em relação ao nosso parceiro, para termos uma boa qualidade de presença, tanto com nós mesmos, quando nos lembramos disso, e quando estamos em presença dos nossos filhos, conseguirmos estar em paz com a outra parte deles. Aí os filhos vão estar serenos, orientados e vão saber que atrás deles tem uns grandes guarda-costas que estão aí para apoiar, para serem amigos, para serem pais, para serem protetores, tudo o que eles precisam. Não sendo assim, o que é que estava a acontecer com este casal? Os filhos estavam a desobedecer completamente. Os filhos a desobedecer, ou seja, faziam asneiras, provocavam, tinham dificuldade a estar com o pai e estavam mal com eles próprios. O pai, por sua vez, também estava mal, a mãe também estava mal e os filhos estavam naquele emaranhado. Quando é assim, os filhos, suponhamos, o pai tem mais agressividade, é mais masculino, tem mais agressividade, a mãe mais frustrações, portanto mais depressiva, imaginemos. Então, o filho, como é 50 um, 50 outro, fica agressivo com depressão, por exemplo. E é isso que vamos ganhar. Quer dizer, nem conseguimos um casamento, nem conseguimos um divórcio, nem conseguimos ser pais e temos os filhos completamente desalinhados. Devemos olhar para isso, devemos olhar não só a manter esse casamento, não serve de nada manter um casamento onde esse amor ou capacidade de relacionamento já desapareceu entre o casal. Se não conseguimos avançar, então procurem ajuda, ela existe. Olhem para isso que os impede de tomar essa decisão. Pensem nos vossos filhos e não se admirem. Então, se vocês não conseguem olhar para isso, se vocês dão mais importância aos olhos da sociedade que ao vosso bem-estar e ao bem-estar dos seus filhos, saibam que estão a cometer um erro enorme, enorme. E que no fundo, que vocês acham que estão a dar uma boa imagem aos olhos da sociedade,
A sociedade, no fundo, também tem esse subconsciente que sabe ler os ambientes. Também percebe que o casal deixou de existir. Portanto, vocês não escondem nada. Perceberam? Manter um casamento aos olhos da sociedade, vocês não escondem nada. A sociedade sabe. Até porque isso basta ver às vezes nas revistas, não é? Um casal de atores famosos, ainda quase ninguém falou em separação, mas os jornalistas já estão a falar daquilo. Porque viram alguns, perceberam alguns comportamentos e começam então a andar à procura de factos e de histórias para colocar nas revistas, porque isso nota-se. Quantos casais vocês não conhecem que estão juntos há 20 anos, há 25 anos e que há 15 anos para cá ou mais já não são um casal? Só de papel. Ai, mas aos olhos da sociedade eles continuam juntos. Pois, aos olhos da sociedade, acham eles. Enfim, resolvam as vossas questões financeiras, resolvam o que é que os impede de tomar essa decisão e partam para a vida, sejam felizes e façam felizes os vossos filhos, porque os vossos filhos querem um pai e uma mãe estável. E no fundo, é só uma questão de adaptação que quando nós estamos bem com nós mesmos e quando estão com o pai e ele está tranquilo e quando eles estão com a mãe e ela está tranquila, serena, com força, com alegria, acham que isso vai incomodar aos seus filhos? Acham que eles não vão ter capacidade de adaptação de estarem com um ou estarem com outro? De partilharem as duas famílias, impedirem que haja más palavras contra os progenitores deles? Não, os filhos têm muita capacidade de adaptação. E se os filhos são assim tão egoístas como para só pensarem o bem-estar deles, porque também já ouvi, mãe, se tu te separas do pai, nós não vamos ter o mesmo status social. Pronto, fiquem com o dinheiro e digam adeus à felicidade, porque isso traz consequências também. Aí, realmente, procurem ajuda, porque esse casamento que está terminado, que acabou, é melhor ir para uma separação. Caso não haja mais nada a fazer, e conseguir com que a família perpetue, com o equilíbrio dos filhos e quem sabe o dia da manhã, com essas histórias todas dissolvidas, com essas imagens, com essas emoções, quem sabe? Ninguém pode saber, não é? Só essa energia que nos governa é que pode saber qual o nosso futuro na realidade. Eu sou a favor do bem-estar, da felicidade, de estarmos bem com nós mesmos. E que se nós trazemos um filho ao mundo, temos a responsabilidade da felicidade dele, da força dele de ir para a vida, de darmos a ele as melhores condições. Não é depois trazê-lo à consulta de um psicólogo, de um terapeuta e acusá-lo a ele de maus comportamentos, a responsabilizá-lo a ele dos maus comportamentos que tem, quando nós não quisemos olhar para o caos da nossa vida. É com esta reflexão que eu quero que fiquem. Até uma próxima vez. Agradeço. Uma vida com relacionamentos prósperos, trará sempre aqui estas reflexões para vos ajudarem a ter uma visão talvez mais clara, outro posicionamento e verem aquilo que vocês podem fazer, talvez
para terem uma vida mais serena, mais calma e naquilo que nós podemos resolver, agir para a felicidade então dos nossos filhos e do relacionamento com eles, vamos ter essa força, essa coragem para o fazer. Agradeço imenso a vossa presença e nos veremos numa próxima altura. Gratidão.